Bem-vindos a mais um tutorial do curso de Mental Ray da Blackpixel. Vamos agora estudar o conceito de anti-aliasing, ou sampling quality, dentro do 3D Max. Analisando essa cena, você percebe que a geometria verde está serrilhada. Vejam só, vamos renderizar agora a cena toda, para você ver o que vai acontecer com todas as geometrias que estão na cena. Veja que a qualidade está muito ruim, porque está tudo serrilhado. Tanto o tia-pote quanto a geometria verde, até mesmo o teto. E antes isso não estava acontecendo. A questão é que esse serrilhamento ele deve ser controlado dentro do 3D Max. Talvez a maior parte das cenas que você faça não aconteça isso que está acontecendo aqui. Mas em algum momento isso pode acontecer. Quanto mais complexa é a sua cena, com certeza há maior probabilidade de ocorrer o serrilhado. O serrilhado ele sempre vai ocorrer em linhas curvas ou em linhas na diagonal. Nunca vai acontecer numa parede que está reta, como nós estamos percebendo aqui, mas sempre em linhas curvas ou na diagonal. Vamos agora descobrir onde que nós controlamos esses parâmetros de sampling quality. Apertando F10, nós estamos dentro da aba Renderer. Dentro da aba Renderer, nós temos uma aba chamada Sampling Quality. Vamos abrir ela. Vamos entender um pouco desses parâmetros aqui. Nós temos os parâmetros do valor mínimo, que eu ajustei para 1,16. O padrão do 3D Max é 1/4, mas eu ajustei para 1,16 justamente para deixar a cena ruim, como você viu. E o máximo eu diminui para 1/4. O padrão do 3D Max é 4. Vamos deixar agora no padrão. Estes aqui são os valores normais que você provavelmente deve ter no seu 3D Max com Mental Ray. Vamos renderizar a cena. Antes disso eu vou clonar a última renderização. Pronto, está clonado. E agora eu vou renderizar com os novos valores. Você verá que grande parte da cena será resolvido todos os problemas de anti-aliasing. Veja que o anti-aliasing está praticamente perfeito, com os valores padrões que vem no 3D Max. O problema é que quando ele não fica perfeito com os valores padrões. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que aumentar esses valores. Mas antes vamos entender como funciona o sistema de anti-aliasing. Vamos analisar então a geometria verde com a parede branca. O 3D Max ele lê os pixels. Por exemplo, ele pega um pixel verde e lê os pixels que estão ao redor dele, os pixels vizinhos. Se os pixels vizinhos forem da mesma cor verde, o 3D Max vai entender que é uma situação que não precisa de anti-aliasing, ou precisa do valor mínimo. Qual é o valor mínimo do anti-aliasing? É o que está neste campo aqui, 1/4. Então, em algumas situações, nós podemos até mudar para 1,16 e testar o render. Porque pode ser que a imagem continue perfeita. E se nós diminuirmos, a renderização será muito mais rápida com menos uso de processamento e memória. Veja só essa situação. Nós diminuímos o valor mínimo e a renderização continuou perfeita. Porque nessa situação aqui, que é fácil para o 3D Max renderizar, sem serrilhamento, o 1,16 foi suficiente. Porque ele leu os pixels que estavam aqui, leu os que estavam ao redor e calculou o seu anti-aliasing através do valor mínimo. Porque os pixels que estão perto dessa região aqui também são verdes. Então o valor mínimo de 1,16 foi suficiente. Vamos diminuir ainda mais esse valor para 1,64. Lógico que irá renderizar muito mais rápido. A questão é se a imagem vai continuar perfeita ou não. Então agora nós percebemos que com 1,64 já aconteceu um probleminha aqui no teto.
e antes não tinha ocorrido. Vamos clonar essa cena. Então, o valor de 1,64 não serve para a nossa cena, por mais simples que ela seja. Vamos voltar então para o valor de 1/4, de 1,16, que era quando estava tudo bem. As configurações de anti-aliasing têm que fazer com que sua cena fique perfeita, mas de preferência no menor tempo de render possível. Então temos que fazer o que eu estou fazendo aqui, que é testar através do valor mínimo e máximo até quando começa a dar problema. Mas quando é que temos que mexer no valor máximo? Porque até agora nós só configuramos o valor mínimo. O valor máximo ocorre em situações que são mais complexas para o 3D Max renderizar. Quando é que ele vai ver essa situação? Veja aqui, neste box verde da direita. Nós temos um pixel verde aqui no canto, e logo após nós temos um pixel totalmente escuro, pois está na sombra, que seria preto, e logo após um vermelho. Então há muita diferença no contraste de cada pixel, diferença na cor. Isso torna a situação um pouco mais difícil para o 3D Max computar. E quando a situação é um pouco mais difícil, quando os pixels vizinhos são de contrastes de cores diferentes, ele requer que configuremos corretamente esse valor máximo. No caso, o valor de 4 está funcionando perfeitamente, como vocês viram, pois a cena está perfeita com essa configuração. Mas vamos diminuir esse valor de 4 para 1 e ver se ainda vai funcionar a configuração com a cena perfeita. Se ocorrer algum problema, se a cena ficar serrilhada, nós não podemos, veja só o que aconteceu. Ocorre o serrilhamento, ou seja, não podemos trabalhar com valor 1, porque o 3D Max não consegue computar com 1 onde há situações mais complexas. E onde é que ocorrem essas situações mais complexas? Onde há diferença de cor, do verde para o cinza, do verde para o escuro. Aqui no Tiapote também, nas regiões curvas, onde há diferença de contraste em cada pixel. Então de nada adianta baixarmos este valor para 1, porque já percebemos que com 1 não funciona. Então nessa cena simples, nós percebemos que o mínimo de 1,16 e o máximo de 4, ela renderiza perfeitamente. Se você quiser aumentar este valor do mínimo de 4 para 16, você pode, ou 64 também pode. Mas o que vai acontecer? A cena continuará perfeita do jeito que está, só que irá levar muito mais tempo de render e muito mais uso de memória. Então, não há a menor necessidade de você fazer isso. Você tem que sempre trabalhar com os valores mínimos possíveis, desde que a cena seja perfeita. Então, vamos voltar para 4. Para finalizar a nossa aula de Sampling Quality, vamos dar uma olhada nos filtros. Você, a princípio, pode não notar diferença quando mudar o filtro aqui, mas ocorre. Primeiro que cada filtro possui uma altura e uma largura diferente. O box é o filtro mais rápido de todos para criar um anti-aliasing. Mas em algumas ocasiões ele pode deixar a cena ainda um pouco serrilhada. Então às vezes vale mais a pena você mudar para um outro filtro mais complexo. Veja que mudou aqui o tamanho. Do que vir e mudar aqui para 16. Porque colocar, por exemplo, 1,16 e 4 com Gauss pode renderizar mais rápido do que 1,16 e 4, 1,16 e 16 com Box. Então, antes de você pensar em mexer no valor máximo, vale mais a pena você testar outro filtro. Veja que o triângulo muda para 2 e o Mitchell e o Langston são 4. Em cenas mais complexas, você pode facilmente usar o Mitchell e o Langston. O Langston será o filtro mais demorado de todos para renderizar. Em algumas situações, você terá que usar Langston e aqui aumentar para 16. E de repente o valor mínimo para 1 ou 1/4.
Quando você chegar numa situação dessa, se prepare porque vai levar bastante tempo para a renderização. Mas a boa notícia é que para a grande maioria das cenas, um filtro box com valor mínimo de 1.4 e máximo de 16 vai funcionar. Isso finaliza o nosso tutorial de Sampling Quality do MentaArray. Espero que tenham gostado desse tutorial. Meu nome é Bruno Marques e até a próxima videoaula.